Bom, muito bem, gente. Olha, esse estudo, né, o Cristo Consolador, eu espero que esse estudo ele sirva assim de despertamento e uma renovação para a nossa vida, para que a gente possa entender melhor essa oportunidade que nós estamos tendo nessa encarnação e que possamos ter conhecimento, esse conhecimento em mãos, que possamos ter também esse conhecimento em nossos corações, na nossa mente. Tá descortinando para nós um conceito de vida, um entendimento muito mais amplo, muito mais belo e muito mais vasto. É para isso que a gente está aqui, para a gente sentir tudo isso, né? Esse é o roteiro de estudo, né? A gente vai fazer uma pequena introdução, fazendo uma pequena lembrança da evolução do pensamento religioso, mais uma coisa bem geral. Depois a gente vai entender essa frase, o Cristo Consolador, né? Nós vamos falar sobre o jugo do Cristo e vamos falar sobre o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, tá? Então, veja bem, Cristo, ele consta conosco como emissário de suas mensagens e seus ensinos. Então, Jesus, ele está e atua nas nossas vidas de várias maneiras. Então, cabe a nós percebermos e lembrar dele ao nosso lado, né? E essas reflexões que nós vamos estar fazendo hoje. Gostaria de lembrar a todos que eu estou acompanhando aqui no meu celular, no chat que vocês estão escrevendo nesse momento, e se tiver qualquer dúvida, comentário, pergunta, fiquem à vontade, eu vou estar olhando de vez em quando, tá bom, queridos? Então, vamos começar aqui na introdução, tá? A ideia de Deus presente na humanidade, desde os tempos remotos, é identificada nas práticas de adoração do politeísmo e do monoteísmo nascente. Então, assim que tudo começou, ficou dividido entre aqueles que acreditavam na existência de vários deuses e aqueles que acreditavam na existência de um Deus. No politeísmo, a gente tinha o quê? Os rituais de adoração, que eram caracterizados por práticas devocionais, algumas simples, como oferenda de alimentos, frutos da terra e flores às divindades, e outras de feição bárbara e desumana, que tinha como princípio o sacrifício de animais ou de pessoas. Então, no começo, a humanidade foi assim que nós começamos, não é mesmo? Nós começamos com um sistema de muitos deuses, e graças aos judeus, né, que nos trouxeram a ideia do monoteísmo, né, da crença em um só Deus. Isso já foi visto em aulas anteriores. Essas práticas devocionais de adoração e primitivas e idólatras que tinha no politeísmo, eles tinham uma característica comum. O que era? O temor a Deus. Por isso que se agia dessa maneira. Então, nasceu daí a necessidade da construção de nichos de adoração coletivos e particulares, associados ou não à prática de sacrifícios, como tentativas de agradar ou acalmar a divindade a que as pessoas tinham medo. Tá? Com o advento do monoteísmo, paulatinamente, a gente acabou abandonando esses rituais primitivos, o que indicava o quê? Uma transformação no íntimo do ser humano. Então, nós fomos evoluindo nesse pensamento religioso, nessa relação com a divindade. Então, a princípio, foi meio tímido, né? Porque ainda tinha necessidade de adorar Deus de forma figurada, representada em diversas manifestações de idolatria. Antes que a gente pudesse alcançar a compreensão de adorar a Deus em espírito e verdade, como ensina o Espiritismo. Então, a gente passou já por várias fases nessa relação com a divindade, até o surgimento do Espiritismo, né? Nesse sentido, no livro A Gênese, de Allan Kardec, nós temos um esclarecimento de Emmanuel.
O cristianismo, inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, renovou as concepções de Deus no seio das ideias religiosas, né, que foi a crença em um só Deus. Todavia, após a sua propagação, várias foram as interpretações escriturísticas, né, as interpretações das escrituras, dando ensejo a que as facções sectaristas tentassem isoladamente ser as únicas representantes. E aí houve uma divisão, né? Então a Igreja Católica, as numerosas seitas protestantes, nascidas do ambiente por ela formado, têm levado longe a luta religiosa, esquecida de que a providência divina é amor. Então, nós avançamos em termos de termos uma crença em um Deus, com o surgimento do cristianismo. Então veio Jesus e trouxe os seus ensinamentos, mas depois disso a gente caiu de novo naquela coisa de luta pelo poder, de interpretar os ensinamentos de acordo com interesses pessoais. Aí a coisa desandou de novo, né? E o que ficou esquecido? Que a lição maior que foi trazida foi a lição de amor, tá? Tô lembrando as pessoas que chegarem que fiquem à vontade para fazer comentários ou perguntas aí no chat que eu tô acompanhando com vocês, tá? Eu vou estar respondendo. Bom, estabeleceram com a sua acanhada hermenêutica. O que é isso que está nesse livro? Hermenêutica é uma palavra de origem grega, que significa uma técnica de interpretar as escrituras, né, ou um texto, ou um discurso. Então, os dogmas de fé, eles nutrindo-se das fortunas iníquas, que são perversas, né, a que se referem os evangelhos, prejudicando os necessitados e infelizes. Então, deu-se uma interpretação totalmente equivocada das escrituras. Até aqui tudo bem, pessoal? Bem, o que acontece? Nós temos esse texto muito bonito no livro de Leon Denis, Depois da Morte. Inclusive, recentemente tivemos uma aula, né, sobre esse livro. Sob o império da lei de progresso, porém, o homem é impulsionado a ascender, né, a subir planos mais elevados, a rever as suas concepções religiosas. Claro, a gente não ia ficar estagnado naquelas ideias antigas que nós tínhamos com relação à divindade. Por quê? Porque todos nós, queremos ou não, nós estamos sujeitos à lei do progresso. E a lei do progresso, ela age em todos os campos do ser humano. Então, a gente passou a entender o significado de sua existência e qual é a sua destinação espiritual. Então, com o advento do Cristo Consolador, a humanidade caminha em outra direção, buscando Deus dentro de si, para mais tarde, com o Espiritismo, transformar-se em colaborador de Deus, que nós somos co-criadores, né? Então, com o advento do Cristo, nós avançamos. E ainda com o advento do Espiritismo, a gente passou a ter um entendimento muito maior dessa relação nossa com a divindade. Prosseguindo, neste sentido, ainda no livro do Leon Denis, nesse sentido, vemos que o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, que aproximar homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É lindo, não é, esse texto? O que está impedindo a gente de ainda chegar lá? É o orgulho, são os interesses, a ganância, que a gente não consegue olhar o outro ainda como irmão. Porque a hora que a gente conseguir exercer esse amor que Cristo nos trouxe, então todo esse panorama da Terra vai mudar.
né? Veja a situação que nós estamos passando agora de crise, que faz parte de todas essas transformações que a gente está acompanhando. Essa não vai ser a única crise que a gente vai passar, ela vai passar, mas não vai ser a única que nós vamos enfrentar. Virão outras, mas o que a gente tem que ter firme dentro da gente? Que a gente não está sozinho, né? Principalmente porque Jesus, ele conta conosco, nós somos emissários dessas mensagens. Então, se a gente tem essa clareza de pensamento, é assim que a gente tem que agir. E Jesus, ele está e atua nas nossas vidas de várias maneiras. Então, cabe a nós percebermos e lembrá-lo ao nosso lado. Sobretudo nesses momentos turbulentos que vivemos hoje. E que muitas e muitas criaturas, ante aquilo que vem no mundo, ante os processos dolorosos que a gente sofre, né, desse processo de transição. Então, quantos de nós, apesar do conhecimento espírita, apesar do conhecimento do evangelho, a gente se afasta desses conhecimentos de que maneira? Deixando o desânimo se apoderar, deixando o medo tomar conta, deixando a ansiedade nos afetar, né? Então nós estamos no momento, gente, de testemunho, mas Jesus continua, mesmo a gente se afastando, Jesus continua ao nosso lado, e nós devemos ser os emissários de Jesus, desse ensinamento de amor, que é isso que está faltado, é essa lição que Leon Denis resumiu aqui de uma maneira tão bonita, gente. Olha, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo, estabelecer entre homens uma solidariedade comum. É isso. Esse é o nosso objetivo maior, né? Pelo menos deveria ser. Bem, terminada assim a introdução, nós vamos falar então o que seria o Cristo Consolador, gente. O que é essa palavra? O que a gente tem que considerar? Que Jesus, e consta desse livro O Consolador, de Chico Xavier, que eu recomendo a gente ter ele de cabeceira, é um livro fantástico. Jesus, ele não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas, ou seja, ele é um espírito perfeito, o mais perfeito que habitou na Terra, nós vamos falar disso, e ele é o quê? O governador da Terra. Ele foi enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho, de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, que somos nós, né? A gente continua se transviando, né? Cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Então vem mais uma vez aí o Espírito Emmanuel nos lembrar o quê? A característica do Cristo. Por que Cristo é consolador? Cristo não vai somente consolar a dor, ele não consola, não é somente terminar com a dor, como a gente vai ver. Veja, tais ideias são condizentes com as outras existentes em um livro dos Espíritos, na questão 625, em que os orientadores da codificação espírita informam ser Jesus o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. Gente, o que é servir de guia e modelo? De guia é aquele que você segue. Ser modelo é aquele que você copia os seus atos. Sendo assim, ainda que não tenhamos noção exata da dimensão espiritual de Jesus, da sua missão e do que ele representa para a humanidade terrestre, é necessário, como medida de prudência e de fé, seguir as orientações e esclarecimentos prestados pelo próprio Jesus
e pelos benfeitores espirituais a respeito do Mestre ao longo dos séculos, né? Então é de suma importância, é fundamental que a gente realmente se esforce ao máximo em entender a mensagem do Cristo e praticá-la, não somente entender. Não vai bastar saber, não vai bastar decorar, né? Citar todos os versículos, os capítulos da Bíblia, não vai bastar, a gente precisa realmente entender, tá? Então, o objetivo desse estudo, né, é perceber que Jesus está no nosso caminho, ele está lado a lado, embora nós muitas vezes não nos apercebamos dessa sua presença. Ele atua em nossas vidas de maneiras variadas. Então, essa coisa da gente estar com a preocupação excessiva, de ter medo, de angústia, tudo isso obscurece a nossa visão, a gente precisa se afastar. Claro, nós somos seres humanos, a gente vai sentir assim, mas nós precisamos nos afastar desses pensamentos, principalmente no momento difícil que a gente vive, né? Jesus, ele vai atuar no silêncio, sem concorrer o quê? Com as nossas vaidades, né? Então, às vezes, como que vai aparecer, como que ele vai atuar em silêncio? Por exemplo, nós somos inspirados a ter ideias que nos chegam através de um amigo, um livro, uma palestra, uma aula, enfim. É Jesus atuando em nossas vidas, convidando a nós a abrir as nossas faixas mentais e nossos olhos para outra visão de mundo. Porque se nós nos esforçarmos dessa maneira, então a gente vai deixar de ter preocupação excessiva, vai deixar de ter medo, vai deixar de ter angústia, ansiedade e tudo que nos aflige, né? Então, o Consolador não é apenas tirar a dor, né? É muito mais do que isso. Veja, na Gênese de Allan Kardec, tem o seguinte texto: Jesus, ele não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores, das falsas interpretações, não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando aí, estão todas a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último iota, quer dizer, até o pingo do i, né, como a gente fala na atualidade. Então, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Então, a mensagem ela é simples: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seguindo adiante, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que a gente usa para fazer o nosso Evangelho no Lar, intitulado Cristo Consolador, Allan Kardec discorre sobre a importância de aceitarmos o jugo do Cristo e necessidade de envidarmos todos os esforços para entender e praticar a sua mensagem imortal. Esclarece também que esse entendimento pode ser realizado por meio dos ensinos espíritas, uma vez que o Espiritismo é o consolador prometido, pois Jesus é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então nós temos o quê? Que aceitar. Vamos entender melhor o que seria esse jugo do Cristo, né? Que a gente tem que aceitar. Em outro momento, afirma o codificador, são chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se
para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus, porque nós estamos fadados ao progresso. Esse é o único determinismo do Espiritismo, que nós temos que progredir. Então, tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça o quê? Sem lutas. O que são isso? Essa guerra de ideias, né? Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade. Porque o Espiritismo sempre esteve e sempre será contestado. E isso é uma coisa necessária, como se diz aqui, para que as ideias atingem a sua maturidade. Como o Espiritismo ele trabalha muito na razão, né? Então é muito difícil você ir contra a razão. Então, uma hora a mente ela se esclarece com aquilo que está sendo falado. Não sei se vocês concordam, que vocês estão bem quietinhos hoje, hein? Se fosse uma aula, estariam todos em silêncio. Bem, gente, a gente mencionou o jugo de Cristo, né? E que nós temos o quê? Que aceitar. Vamos desenvolver mais essa ideia e entender um pouco mais essa expressão, o jugo de Cristo. Em geral, a mensagem cristã é aceita e admirada no mundo inteiro, não é verdade? Raros são, sobretudo, os do Ocidente que não reconhecem o elevado teor moral do Evangelho. Entretanto, este fato está longe de os fazer submissos ao jugo do Cristo, de colocar em prática os seus ensinamentos. Então a gente concorda, a gente admira o Evangelho, mas na hora de praticar, a gente falha. Por quê? É preciso entender o verdadeiro sentido da expressão jugo do Cristo. Significa o auxílio concedido pelo Senhor para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade e felicidade. Não se refere a uma imposição ou subjugação, como erroneamente foi interpretada no passado, diametralmente oposta ao sentido desses ensinos de Jesus, certo? Então a gente não pode dizer que isso aí é uma submissão. O jugo do Cristo não, é uma submissão, porque senão estaria em desacordo com outros ensinos do Cristo. Quais são os outros ensinos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, a que jugo esse que Cristo está se referindo? Então, todos esses sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram sua consolação aonde? Na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Por quê? Tudo tem uma explicação. A gente entende que nós temos várias existências, e nessas várias existências nós vamos nos apurando e vamos evoluindo e entendemos melhor o que acontece em nossas vidas. Então, sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, né? Não acredita que não existe nada e que simplesmente duvida, todos esses sofrimentos que a gente descreveu vai cair como um peso pesado. Porque você veja, você está sofrendo, passando por essa pandemia e acha que a vida é só isso, isso torna-se um peso maior. Mas se a gente entende que a gente está passando por um momento que é temporário, que nós temos que passar, porque a gente entende a natureza do mundo que a gente vive, e a gente sabe que tudo isso vai passar e tudo isso vai melhorar, olha como fica mais leve. Olha como fica mais leve olhar para o futuro, porque existe o futuro.
né? Então, vinde a mim, o segundo parágrafo aí da transparência, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência. Ele vai ajudar e a felicidade que promete aos aflitos. Qual é essa condição? Está na lei que ele ensinou. O seu jugo, o que é? É apenas a observância dessa lei. E a observância dessa lei é o quê? É a que impõe como o quê? Como dever, o amor e a caridade. Então, o jugo de Cristo, qual é o jugo de Cristo que nós temos que aceitar? É nosso dever praticar o amor e a caridade. Esse é o jugo de Cristo. Não temos que não é uma submissão, gente. É aceitar, é entender que esse é o nosso dever maior, que é o amor e a caridade. Então a gente vê que é sempre de âmbito individual a decisão de transformar-se para melhor, não é mesmo, gente? Cada pessoa, com os recursos que dispõe, onde, como viva, tem condições de renovar-se espiritualmente, libertando-se do círculo vicioso de erro e acerto determinado pela lei de causa e efeito. Então é preciso trabalhar o quê? A nossa vontade, e nos empenharmos no próprio esforço evolutivo. Então cabe a nós, cada um com o seu momento, cada um com a sua dificuldade, com a sua limitação. Veja essa lei, que é uma das leis, que é a lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade. Vocês perceberam que a palavra amor vem entre justiça e caridade? Ela não foi colocada aí por acaso, né? Porque é uma lei só. Mas observe que a palavra amor, ela está entre justiça e caridade. Interessante, não é mesmo? Porque como que você vai praticar a justiça e a caridade sem o amor? É por isso que ela está no meio, né? Ela faz parte. Veja, a pessoa que é crente, aquele que não acredita em nada, ele escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. Todos ouvem as palavras. Desculpe, o crente é aquele que acredita, né? Uma correção aí. Todos ouvem as palavras do Cristo, aos quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele, né? É fácil falar vinde a mim, Senhor, mas quanto é difícil ir para Ele, né? Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiadamente fortes. Nós ainda estamos muito apegados à matéria. A gente quer a coisa resolvida na hora. A gente quer fechar os olhos e acordar amanhã de manhã e essa pandemia ter ido embora. E não é assim. Não é mesmo? Porque nós estamos passando isso juntos e estamos aprendendo muito. Não é mesmo, gente? Lições de caridade. Muitas lições de caridade. De como nós podemos ser mais fraternos. Coisas que eram tão importantes em nossas vidas deixaram de ser importantes nesse isolamento social, né? Tudo isso a gente vai aprendendo com essa crise, não é mesmo? Além assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas
situações, interesses individuais que aparentemente são inadiáveis. Então a gente fica como num vai e vem, não é mesmo? A gente escuta uma mensagem evangélica, a gente se sente bem, mas a gente não consegue ainda se segurar naquele pensamento, naquela vibração. E aí a gente se deixa, a nossa mente, se envolver por coisas sombrias, e a gente acaba entrando de novo na preocupação excessiva, no medo, na angústia, e esqueceu de toda essa ajuda que Cristo está nos dando com todos os seus mensageiros, e nós também somos emissários dele, porque nós temos conhecimento de todas essas leis, de todo esse conhecimento, principalmente espírita, nós temos, e que nós podemos mudar tudo isso, mas exige esforço, não é mesmo? Então Jesus, que é o nosso Salvador, estende-se nos braços amoráveis e compassíveis. Estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida se enriquecerá de valores imperecíveis, e à sombra de seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. São textos muito bonitos a ser lido nesse livro fantástico de Allan Kardec, chamado A Gênese. Tudo bem até aí, gente? Ficou entendido, então, o jugo de Cristo? Vamos prosseguindo aqui mais um pouco. Opa, ficou repetido aqui esse, né? Ficou um pouquinho repetido. Vamos pular mais um. Desculpa a repetição aí, mais um aqui. Então, não há dúvidas de que o processo de melhoria espiritual é árduo. É evidente, gente. Exige trabalho. Não vai ser assim tão fácil, vai exigir trabalho, especialmente quando se aplica a espíritos seriamente comprometidos com a lei de Deus, ou seja, nós mesmos, né? Os recursos divinos, contudo, são inesgotáveis, e com eles podemos imprimir nova direção à existência. A gente pode mudar a partir de agora. As provações nesse aspecto se revelam como oportunidade de aprendizado, que, se bem aproveitadas, impulsiona o progresso individual e coletivo. Nós estamos sendo chamados para dar testemunho nessa pandemia. Então, vamos usar tudo isso que nós estamos aprendendo sobre o Evangelho no Espiritismo e usar a nosso favor. Nos mantermos calmos, nos mantermos confiantes de que nós vamos vencer tudo isso e que nós não estamos sozinhos. Por outro lado, continuando no texto, é sempre bom ter em mente que o crescimento espiritual não acontece apenas nas trilhas da dor, mas também pelo exercício do amor. Então não é só assim, ai meu Deus, é só sofrer. Não, pelo exercício do amor, como ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. Acima de tudo, cultivai com toda ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 8, versão Bíblia de Jerusalém. Então, é muito necessário que nós realmente entendamos essa mensagem do Cristo e que estendemos essa fraternidade além daqueles que estão próximos de nós. Que nós sejamos fraternos e praticamos o amor com todos, sem exceção. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível, não é mesmo? Essa frase de Kardec: Jesus é o Consolador, não porque ele vem tirar a dor, mas porque ele veio para ressignificá-la, dar um novo sentido a esse sofrimento, né? Muito bem. Continuando. Nunca é demais
pois nos manter atentos a estas orientações. Ainda na Gênesis, através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Agora que a doutrina espírita nos revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Então, agora que nós entendemos, veja, através de numerosas reencarnações, quantas reencarnações nós estamos cometendo os mesmos erros. Então a gente precisa mudar e não deixar para a próxima, né? Espírita assim, na próxima reencarnação eu conserto isso. Não, o momento é agora. É de nós entendermos a lei de amor e de praticarmos a caridade o quanto nós possamos para com o próximo. Então aqui a gente termina o item 2, que foi justamente sobre o Consolador prometido, ou o jugo do Cristo. E agora nós vamos falar, na verdade é o item 3, saiu errado aí na minha transparência. O que seria então o Consolador que Jesus prometeu? Antes da crucificação, no momento da última ceia de Jesus com os apóstolos e discípulos, ele promete enviar outro Consolador, denominando-o de Espírito de Verdade. Este Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. As seguintes palavras de Jesus expressam a sua promessa: se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, que seria Espírito de Verdade ou Espírito Santo, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito de Verdade, que o mundo não pode colher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Muitos entenderam, não é, essa fala de Jesus, através do Evangelho, segundo o Evangelho de João, foi entendido literalmente que Jesus voltaria, e na verdade estava se referindo a outra coisa, né? Por sua vez, o que acrescenta Kardec nesse livro, primeiro Kardec, né? Depois a gente vai falar sobre esse livro chamado Rumo Certo. O Espiritismo, ele vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao advento do Espírito de Verdade, ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos, os ouvidos, porque fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios e vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Um fim, então, veio ressignificar a dor. Lembra que a gente falou anteriormente? Então, o Consolador que Jesus prometeu é o próprio Espiritismo, porque o Espiritismo é o que, gente? A chave que vai fazer as interpretações dos evangelhos, das parábolas, retirando tudo aquilo que foi interpretado de maneira um pouco assim, interpretado de maneira literal, e o Espiritismo traz essa chave com seus postulados e nos esclarece e nos deixa mais leve, não é mesmo? Nos deixa mais seguros de nós mesmos. Sim, Marcinha, doutrina consoladora, com certeza. Em outras palavras, não basta relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, mas entendê-los plenamente,
sem as limitações da linguagem literal ou simbólica, que são muito comuns dos textos evangélicos. Então, o primeiro consolador é, obviamente, o próprio Evangelho. O outro, o consolador prometido, é o Espiritismo. Assim entendido porque revive as lições evangélicas na forma como Cristo ensinou, livres de dogmas e normas teológicas, e também por esclarecer-as em espírito e verdade. Então, vem a doutrina levantar esse véu e nos esclarecer ainda mais sobre todos esses ensinamentos que nos conforta tanto o coração, nos trazendo tanta esperança, nos explicando a justiça de Deus através de várias encarnações, nos explicando a finalidade do sofrimento e a lei de amor e caridade. Percebe-se então que o papel de Jesus não foi um simples legislador moralista sem autoridade que é a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. A sua autoridade, a autoridade de Jesus, decorria do quê? Da sua natureza excepcional, do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes os caminhos que conduzem a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias, novos conhecimentos lhe trouxessem a chave, e essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de imaturidade. Porque em tempos de Jesus eram outros tempos. Nós tínhamos naquela época, como humanidade, um entendimento mais limitado. Daí Jesus falar por parábolas. Daí nós evoluímos nosso pensamento com relação à divindade, nosso relacionamento com Deus, né, ao longo desses anos, como nós vimos no começo da aula, e aí até chegar no ponto de maturidade, quando então houve a preparação para o surgimento do Espiritismo, e assim estaríamos prontos para absorver essas ideias e podemos então entender melhor todos esses ensinamentos maravilhosos que nos dão tanto conforto, né? E entendermos, por exemplo, o nosso caráter de impermanência nessa vida. Tudo não é permanente aqui. Tudo é temporário. Nós somos usufrutuários. A gente não tem absolutamente nada. Às vezes a gente fala, eu tenho isso, tenho um carro, tenho uma casa, tenho isso, tenho aquilo, tenho um emprego. Não, nós não temos nada. Nós somos apenas usufrutuários. O que a gente tem que se preocupar é rever as nossas ações, rever os nossos defeitos, enfrentá-los pelo menos, reconhecê-los e tentar consertar isso, sempre agindo de maneira fraterna com o próximo. Esse é o nosso principal dever nessa vida. Contudo, para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus, devemos aprender a decodificá-la. Precisamos de uma chave. Essa chave é a doutrina espírita. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Como afirma Emmanuel. Assim conclui Kardec. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. É um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus. É uma consolação que vem pela fé e pela esperança. E quanta esperança, não é mesmo?
que nos dá. Tem essa frase de Chico Xavier, que foi trazido pelo espírito Casimiro Cunha: sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo não pode regenerar. Então é muito mais, né? Não é só sofrimento. Se eu quero aprender a virtude da paciência, não vai ser onde todos concordam comigo. Vai ser onde as pessoas pisam no meu calo. E não é assim, gente. Como, por exemplo, que a gente vai praticar a paciência se nós convivermos com pessoas às quais a gente não precisa ter paciência? Então, se a gente convive com pessoas ou situações que nós temos que o tempo todo ter paciência, porque nós estamos sendo testados na nossa paciência. E a gente fala, nossa, aquela pessoa é tão paciente, conquistou, é conquista, né? Aquela pessoa é tão fraternal, é tão amorosa, isso são conquistas do espírito, né? Quando a gente se vê assim como espíritos, a gente entende, né, o porquê. Gente, esse apenas pode ser a paciência, mas pode ser muitas outras coisas aí que vocês podem substituir, né, e transferir para outras situações, tá? Nós chegamos ao fim desse nosso estudo. A bibliografia